E agora nós temos um painel muito, muito importante, e eu estou muito feliz que este painel foi muito bem pensado pelo CBC, esse painel que vai coroar o primeiro dia, na verdade, já que a energia do primeiro dia geralmente está alta. Então, é muito importante, na verdade é um painel especial para a gente, que é o painel Mulheres no Esporte. Temos aqui um grupo excepcional de participantes que trará diversas perspectivas e experiências para essa discussão. A Fabiana será a nossa mediadora. A Fabiana, que entre outras lutas da Sodo Esportes, tem se dedicado a fomentar a inclusão e a equidade de gênero nas práticas esportivas no Brasil. Quem sabe um dia, né, Fabiana, não precisemos mais discutir equidade e igualdade, que a gente não precise mais falar sobre gênero, sobre cor, sobre raça. Quem sabe, isso é um sonho, espero que não seja utopia. Quem sabe um dia a gente possa pensar somente no profissional e na sua competência. Só, é isso que nos interessa. Esse painel também contará com uma presença mágica, eu diria assim. Ela que é medalhista olímpica no basquete, dispensa apresentações, uma das maiores jogadoras da história do esporte brasileiro. Integra a representação feminina no colegiado de direção do CBC. Vem para cá, Magic Paula, por favor. Obrigado, Paula. A próxima integrante deste painel fez e ainda faz saltos gigantescos. Ela também é membro do colegiado de direção do CBC, é medalhista olímpica no salto em distância e fez história ao conquistar a primeira medalha de ouro feminina no atletismo brasileiro em Pequim 2008. Por favor, suba aqui, Malren Magi. Obrigado, Malren. E para completar este super time, deste super painel, teremos a participação de Olga Bagatini, representando a ONU Mulheres. Olga coordena iniciativas de advocacia e parcerias de esporte e igualdade de gênero. Sua experiência e dedicação à causa da igualdade de gênero no esporte trarão dados valiosos sobre os desafios e avanços nesta área. Vem para cá, Olga. Palmas para Olga, obrigado pela tua presença. Obrigado, Olga. Vocês já perceberam que esse painel promete uma discussão muito rica, inspiradora, sobre os papéis, desafios e oportunidades das mulheres no esporte. Tenho certeza que será uma atividade imperdível para todos nós. Fabiana, agora a palavra é sua. Obrigada, André. Overdose de Fabiana aqui no palco, né? Mas aí eu vou contar uma outra história, eu vou sair da questão do PIB e vou falar como é que eu cheguei até aqui. Eu sou da época que não havia CBC, que não havia investimento nos clubes, que o esporte feminino era mais complexo, e de um esporte predominantemente masculino, que era o remo. Fui remadora do Flamengo. E eu tive uma missão muito importante que eu nem desconfiava. Na minha primeira regata no Clube de Estreantes, quem era do Flamengo ou do remo sabe quem foi Buque. Buque era meu técnico. Buque, eu era, digamos, a pupila do remo do Flamengo, por outras razões. Depois, uma vez eu conto, todo mundo sabe que o Buque também era brigão. E era 1995, o ano do centenário do Flamengo. Nesse ano, o Buque chegou para mim no final, era a última regata. Fabiana, você sabe que essa competição aqui, ela encerra o campeonato estadual, não sabe? Sim, Buque. Você sabia que eu sei toda a pontuação de todos os barcos?
Sim, o senhor sempre sabe. Você sabe que o Flamengo precisa ganhar um campeonato estadual, não sabe? Sei, Book. Sabe qual é o único barco que eu não sei se vai ganhar? Não. O seu. Que bom, Book. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você não ganhar, o Flamengo perde no ano do centenário. Você entendeu? Entendi. Aí ele perguntou assim, o que você quer para você ganhar? Eu falei, olha, eu não quero nada, eu quero é ganhar. Eu vou fazer novamente essa pergunta para você. O que você quer se você ganhar? Aí eu falei para ele, olha, a minha mãe não tem capacidade, nem meu pai, de me pagar a faculdade, e eu gostaria muito de fazer jornalismo. Então, se eu ganhar, eu gostaria de fazer a faculdade de jornalismo pelo convênio com o Flamengo na faculdade da cidade, na Lagoa. Hoje eu sou jornalista e eu ganhei. E a partir daí começa uma história de que vocês devem ter visto muitos atletas que não foram Maureen e não foram Magic, foram Fabiana, que não chegaram ao nível olímpico, mas que se dedicam ao esporte, e mesmo que se não se dediquem ao esporte, estão incluídos na sociedade de alguma forma. E a ferramenta mais importante de desenvolvimento do esporte está inserida nos clubes. E eu, como eu falei lá, que eu não sou da época do CBC, nós no Remo não tínhamos nem o banheiro feminino. Tinham que entrar as mulheres, uma mulher ficava na porta, depois saíam as mulheres e entravam os homens. Nós não tínhamos água quente no vestiário. E depois de tanta perturbação, ganhamos água quente. E por aí vão as histórias, e é a partir daí que eu quero começar. Maureen, Magic, Paula, uma honra estar aqui mediando esse painel com vocês e com a Olga. Qual é a história de referência da vida de vocês que se deu a partir de um clube? Magic. Maureen está passando a bola aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigada, Fabi, Olga, Maureen. É uma honra poder bater esse papo com vocês. E mulher gosta de ficar sentada no sofá fofocando. Então, a gente vai ficar aqui como se a gente estivesse na casa de vocês, deixar a coisa mais descontraída. E, bom, o esporte começa na minha vida há 50 anos atrás. E falar de mulher no esporte e as minhas experiências, né, como mulher no esporte, começa lá atrás com a minha mãe. Eu acho que foi a primeira mulher que me inspira a tudo que aconteceu na minha vida. Minha mãe foi uma mulher à frente do tempo. Minha mãe, aos 36 anos, deixava a gente em casa depois do trabalho e pegava um trem para ir fazer a faculdade de Direito a 40 quilômetros da minha casa. Depois de já ter feito jornalismo, contabilidade e ter se aposentado como chefe do departamento de água e esgoto da cidade, que era um cargo muito voltado mais para os homens, né? Muitas vezes eu acordava à noite, minha mãe de madrugada, tocava o telefone e ela ia em algum local da cidade que tinha estourado alguma manilha, algum cano, e estavam lá os homens tentando consertar, os funcionários da prefeitura. E minha mãe fazia o cafezinho e levava o café ainda para o pessoal que estava lá trabalhando. Então, essa inspiração toda de ser mulher na vida, eu começo com esse olhar para dentro da minha casa, que era a minha mãe, que com 12 anos de idade me manda para fora de casa para fazer esporte. Com 12 anos de idade, qual era a noção e a percepção dela de que um dia o esporte iria se tornar a minha vida? Iria construir tudo o que eu sou e que eu tenho através do esporte, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer também as gerações anteriores que vieram do basquete feminino do Brasil.
Eu, infelizmente, acompanhei muito pouco, quase nada da geração anterior à minha, mas eu acho que essas mulheres, sim, merecem o meu respeito, o meu carinho, porque imagina o que era fazer esporte lá nos anos 60, 50, e eu acho que elas quebraram muitas regras, muitas barreiras, né? E antes de nós, antes, eu acho que de mim. Então, eu notei algumas coisas aqui para falar com vocês, que desde pequena, né, a gente já tem essa diferença da brincadeira do homem e da menina, né? Na minha infância era brincar de boneca. As minhas bonecas ficavam todas na caixa e a bola furava direto. Então, eu era uma garota que brincava demais na rua, na frente da minha casa. E quando chegava depois da aula, e sempre minha mãe gritando para vir tomar banho, para jantar. Então, a minha experiência com o esporte começa aí na minha infância, na rua da minha casa, com os meus vizinhos, com as minhas vizinhas, e no contraturno também da escola, no clube que eu era sócia, né? Minha família era sócia. Então, eu vivenciei muito o esporte e a minha infância, mais a minha infância, porque eu saí muito cedo de casa, no Clube das Bandeiras de Oswaldo Cruz, na cidade onde eu nasci. E foi ali que eu comecei meus primeiros passos. E como eu disse que minha mãe era uma mulher à frente do tempo, eu nunca tive essa percepção de que eu não podia jogar, que eu não podia fazer esporte. Então, na minha cabeça, isso nunca foi um bloqueio, nunca foi uma situação constrangedora, principalmente no início, né? Eu acho que algumas mulheres precisaram ser discriminadas para abrir caminhos para outras. E eu, na verdade, passei por várias situações de discriminação, mas a coragem de estar no esporte, de querer continuar com o esporte, nunca me barrou por situações vividas, né? Eu falo que na minha época, se fosse hoje, né, não teria jogo, porque era o tempo inteiro o ginásio chamando de tudo quanto é nome. Então, hoje, isso já não é permitido mais, graças a Deus. Olha o quanto a gente já avançou, né? Então, hoje, eu acho que mulheres na geração anterior inspiraram, e a gente também, da minha geração, inspirou muita gente. E quando eu falo de inspirar muita gente, eu, às vezes, encontro com algumas pessoas que falam: pô, você foi uma inspiração para mim. E hoje eu sou uma advogada. E vocês mostraram que eu podia ser alguma coisa sendo mulher. Então, eu nunca tive essa questão de que hoje a gente faz essa comparação, né? Eu acho que a gente não quer ter viver a mesma situação com os homens. A gente quer ser só valorizadas pela capacidade e pela qualidade que a gente tem. E para encerrar um pouco minha fala e deixar depois aberto um pouco para a gente bater papo, a gente está no momento aí do segundo filme, né, do Divertidamente. E ontem eu vi no voo assistindo novamente o primeiro, né? E ali se trata muito das emoções, né, quando a gente é criança, e o filme ele aborda muito isso. E eu acho que a gente às vezes quer se preservar das emoções que a gente vive na vida, mas são as emoções que fazem a gente crescer, né? Que é o medo, que tem a alegria, tem o medo. Então, eu acho que esse filme, ele mostrou muito para mim assim o que foi a minha vida, a minha carreira, porque eu tive todas essas emoções, né? Não sei do nojinho, acho que não, porque eu sempre comi de tudo e nunca tive problema com isso, mas da raiva, do medo, da alegria, da tristeza, eu acho que essas emoções que permeiam a nossa vida nos tornam muito mais fortes e corajosos para enfrentar o que vem pela frente. Se eu pudesse voltar de novo mulher, era isso que eu gostaria de ser numa próxima vida. Ótimo. Maureen, você quer falar já do clube ou você gostaria de falar do seu início? Fica à vontade. Obrigada, eu vou levantar porque eu tenho hiperatividade, aí eu fico batendo o pé aqui toda hora, tá? Então eu preciso estar andando aqui para não chutar minha cabeça mesmo. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria parabenizar os presidentes de clubes pela palestra, foi sensacional.
as ideias do Lars, que abre a mente da gente para expandir o nosso horizonte, né, junto contigo. Maravilhoso, assim. Aos meus companheiros, o João Paulo, principalmente, que me aguenta aí, o Betinho, depois da gente fazer as palestras, ainda tem que me aguentar falando no telefone. Bem, vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu comecei minha carreira com 7 anos de idade, nas escolinhas de São Carlos. Estudava. Naquela época era muito valorizada a educação física, e eu agradeço muito por isso hoje, porque nenhum clube me aceitaria, diferente do que hoje acontece, né? O clube que é da cidade de São Carlos era inacessível, então eu só entrava no clube para fazer ou uma apresentação de ginástica olímpica, ou para competir atletismo ou alguma outra modalidade, que a minha paixão era ginástica olímpica. Aliás, eu comecei na ginástica olímpica e fui mandada embora porque eu cresci demais, e aí eu fui dar meus pulos por aí e me jogaram no salto em distância e acabei sendo campeã olímpica de salto em distância. Aí, falando de clubes, assim, né, que é bem interessante, eu ia falar de um segmento, eu vou falar de outro. Quando eu ia competir nos clubes, eu lembro que era um marco assim na minha vida, porque era uma coisa de rico, de tipo que era inacessível. Então eu entrava, e o meu pai, quando eu era pequena, assim, falo que até meus atletas falam assim que se conhecessem o meu pai antes de ser atleta, de ir para uma Olimpíada, eles seriam campeões olímpicos também, porque meu pai entra na mente da gente, né? Aí o meu pai uma vez disse para mim que eu seria muito boa. Eu sempre que eu competia no São Carlos Clube ou no SESI, meu pai dizia que se eu ganhasse da minha própria sombra, eu seria uma pessoa muito boa, muito boa. E eu, naquela época, dos 7 aos 14 anos de idade, não tinha nem homem nem mulher da cidade que ganhasse de mim. Eu era bem veloz, bem rápida. E nessa idade também, homem e mulher é meio igual, né? E aí a gente teve uma competição uma vez, isso nos 100 metros, tá? Porque eu fazia várias modalidades, assim. Aí uma vez eu competi à tarde no São Carlos Clube, que foram as competições de salto de manhã, e as finais dos 100 metros, 200 metros, foi à tarde. Aí eu ganhei da minha sombra. E aí meu pai comemorando, porque eu tinha feito o melhor tempo, tudo, aí ele chegou, eu falei, nossa, pai, você viu, agora eu sou boa. Ele, nossa, você ganhou, você quebrou teu recorde. Aí eu, não, eu sou boa, eu ganhei da minha sombra, você não viu. Porque o sol estava ao contrário na parte da tarde. Então, aí eu me considerei uma pessoa exemplar, assim, excelente, né? Mas assim, aí começou a minha carreira, fui despontando, recebi um convite para morar em Ribeirão Preto. Morei no alojamento na Cava do Bosque, com 15 anos de idade. Com 16 anos, recebi o convite para morar em São Paulo, fazer parte do Projeto Futuro, onde os meus atletas fizeram parte até pouco tempo atrás, até antes de desvincularem o Ibirapuera e fecharem tudo, que uma briga danada lá. E aí, fui morar no Ibirapuera. A partir desse dia, eu comecei a treinar. Em 1994, eu comecei a treinar realmente, porque até então, na minha cabeça, até 94, eu achei que eu fosse ser campeã olímpica de ginástica olímpica, com esse tamanho todo. E aí não segui. Aí eu falei, não, eu vou querer ser do atletismo, sim. Aí fui do Nélio, o Nélio e a Tânia, que eram os meus técnicos. Tive uma estrutura ótima, na minha opinião, era a melhor estrutura que a gente tinha para celeiro de atletas. A gente sabe porque vários atletas já treinaram lá. Eu já vi a Paula competindo lá, já vi a Hortência competindo lá. Já vi os meninos do vôlei Paulão. Quantas vezes eu não assisti jogo seu lá no Redondo? E isso daí fez com que eu acreditasse mais ainda no meu trabalho. Eu vendo os meus ídolos, eu menor, mais nova, vendo os meus ídolos e querendo ser igual a eles. A chegar numa Olimpíada, porque o primeiro passo de um grande atleta é chegar numa Olimpíada. Depois vem a situação de você querer chegar numa final olímpica e depois ir para a briga pela medalha. Só que isso é uma teoria. A segunda teoria que eu falo é que quem tem capacidade para classificar para uma Olimpíada, atletas de alto rendimento como nós, não vai chegar numa Olimpíada pensando em ganhar medalha de bronze, nem medalha de prata, e nem ir para uma final. Isso é ilusão. A gente sempre vai brigar pelo ouro. Então, a gente chega lá, o atleta de alto rendimento,
ele chega numa Olimpíada tentando brigar pela medalha de ouro. A prata e o bronze não serve, é consequência, acontece, mas não serve, a gente chega brigando pelo ouro. E aí, chegando lá no Ibirapuera, comecei a melhorar o resultado, porque eu fui treinando, e melhorei o resultado, quebrei recorde sul-americano dos 100 metros com barreira, que era a minha paixão, quebrei recorde sul-americano do salto em distância, o recorde do salto triplo já foi meu também, hoje não é mais, e saltei 7,26 metros, e nessa época que eu saltei 7,26 metros, em Bogotá, em 99, eu ainda morava no alojamento, e no final do ano, o alojamento fechava, porque a cozinha fechava, mas a gente podia ainda ficar lá treinando. Era opção de alguns atletas ficar lá ou não, né? Eu queria ficar porque eu não queria voltar para minha casa, porque eu não queria perder um dia de treinamento, porque as minhas adversárias não estariam de férias, todas estariam treinando. Então, eu queria ainda continuar treinando. E nessa época, que eu ficava no alojamento, durante 1 mês e meio, 2, a gente comia miojo de chuveiro. Então, miojo de chuveiro, para quem não sabe, a gente tinha um potinho, não tinha micro-ondas, claro que não, né? A gente pegava o potinho plástico, um tupperware, colocava o miojo dentro e colocava na água bem quente do chuveiro, deixava ali uns 7 minutos, 8 minutos, trocava a água umas 2, 3 vezes, comia aquele miojo borrachudo, mas era a nossa melhor refeição para poder treinar no dia seguinte. Isso daí era a nossa janta. Quando tinha um artigo de luxo, era a gente picar salsicha para colocar dentro do miojo. Aí ficava espetacular. Mas esse foi a minha história para chegar até brigar pela medalha. Em 96, eu vou contar a história só de 1 centímetro, porque o tempo está acabando também. Em 96, eu fiquei por 1 centímetro de ir para a Olimpíada. Eu saltei 6,54 metros e o índice para ir para a Olimpíada era 6,55 metros. Saltei 2 vezes no ano, 6,54 metros. Não me levaram para a Olimpíada. A partir dessa situação que aconteceu na minha vida, eu disse para mim mesma que eu jamais iria para uma Olimpíada para ser coadjuvante, e sim personagem principal. Fiz em 99 7,26 metros. Em 2000 eu era favorita, com 7,06 metros, 7,07 metros. O ano inteiro eu saltava 7 metros. Machuquei na Olimpíada de Sydney. Em 2004, fiquei de fora por conta de uma pomada cicatrizante que eu passei, pelo fato da minha vaidade também, que eu gosto de passar um batom, um rímel. Fui fazer depilação definitiva, passei uma pomada proibida. A doutora passou, fiquei fora 3 anos. Não achei que eu fosse voltar de novo para a minha vida atlética. Não queria, eu não queria. Eu achei que eu tinha que ficar fora. Fui ser dona de casa, fui ter a minha filha. Eu falo que há males que vêm para o bem, né? Eu jamais teria parado a minha carreira para ter sido mãe. Hoje eu tenho uma preciosidade na minha vida, que é a minha filha. Em 2004, fiquei de fora. Em 2006, janeiro de 2006, voltei para o atletismo, depois de ter ficado 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos fora. Voltei para as pistas, voltei a treinar, assinei o contrato com o Pão de Açúcar em 19 de abril de 2006, voltei a saltar em junho de 2006, e aí foram as coisas acontecendo para eu continuar dentro das pistas. No Pan-Americano, onde muita gente não apostava em mim, fui lá e fui campeã pan-americana de 2007. Em 2008, no Mundial em fevereiro, a portuguesa, que era a pedra no meu sapato, a Naide Gomes, ela chegou para mim, depois de eu ter pego a medalha de prata e ela ter pego a medalha de ouro, ela chegou para mim e falou: Magi, não me chama de Magi, vai se acostumando, porque na Olimpíada vai ser a mesma coisa. Saí batendo o pé e falei para os meus técnicos, chegando na Olimpíada, brigando pela medalha de ouro, claro, né? Fui lá, ela não classificou para a final, eu fiquei até o último minuto assistindo a prova dela, na qualificação, mas chegou na final, ela não classificou, e eu fui lá e ganhei a medalha de ouro por 1 centímetro.
Então, essa é a teoria que eu deixo, assim, é o legado meu, né? Eu fiquei fora de uma Olimpíada onde eu poderia ter feito uma diferença muito grande na minha vida, em 96, e em 2008 cheguei e fui medalha de ouro com 7 metros e 4 centímetros. Eu teria mais um monte de história para contar, mas o meu tempo acabou, então eu vou deixar para Minas quando eu tiver que fazer uma palestra. Mas muito obrigada. Essa é a história da minha vida. Eu coloquei alguns pontos interessantes que eu acho, mas queria muito agradecer a oportunidade da CBC de eu estar aqui junto com vocês. Está sendo um marco na minha vida. Eu nem achei que esse mundo existisse, de verdade. Eu que sempre quis ser do Clube Pinheiros, que fique registrado aqui, mas não deu muito certo. O clube não tinha como me aceitar, porque eu tinha a BMF que queria muito eu lá, mas eu quero deixar aqui registrado que eu sempre quis ser do Clube Pinheiros, mas eu fico muito honrada de ter sempre as portas do Clube Pinheiros abertas na minha vida. Tenho 5 atletas do Clube Pinheiros, 3 estão classificados para a Olimpíada, vão classificar agora esse final de semana, eles só precisam terminar a prova, que é o Lucas, do salto em distância, a Lia, do salto em distância, e a Gabi, do salto triplo. E o Nélio Moura, que vai também como técnico desses 3 atletas. Mas são 5 atletas que eu tenho, mais o Matheus e, se eu não me engano, o Cauã. Para mim, é um sonho eles estarem podendo participar de um clube tão grandioso. Assim, eu não estou desmerecendo nenhum outro clube. Pelo amor de Deus, no Rio de Janeiro eu sou flamenguista e eu tenho vários amigos. Eu vou lá, fizeram o convite para ir visitar o clube lá de Minas. Eu vou, porque eu estou indo para lá dia 3, eu fico 3 dias. Eu quero visitar o clube, sim. E deixo aí o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigada, gente. A Maureen falou que ela foi cortada, né, da ginástica olímpica porque da ginástica artística ela cresceu demais, né? Cresci. Tudo é uma questão de proporção. Eu também fui cortada do vôlei do Fluminense porque eu não cresci demais. Aí, para eu não traumatizar, eu resolvi sentar e fui remar, para nunca mais ser cortada por causa da altura. Mas males que vem para o bem também. Exatamente. Aí. Hoje você é campeão olímpico e o campeão estadual pelo Flamengo no ano centenário, com uma placa lá na garagem do clube, agradecendo os gloriosos campeões do ano do centenário. Então, há males que vem para bem. Mas, com certeza, com a Maureen foi muito melhor. A gente vai assistir um videozinho aqui da Magic Paula, que não foi... Eu sugeri o vídeo, não é meu. Sugerido. Vamos lá. Fez esse gol de esquerda? Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava.
Isso resume muita coisa, né? Muita coisa. Mas a gente vai falar aqui do trabalho da ONU Mulheres, junto com a Olga. Trazer os slides da Olga, por favor. Falar da apresentação, né, do trabalho, que eu conheci o ONU Mulheres já tem um tempinho. Inclusive, eu fui fazer a mediação de um painel do Women's Forum. Na época, era com a Adriana Araújo, do boxe, e uma das grandes questões, né, a ONU trabalha com isso, era da gravidez precoce. Como o esporte ele pode minimizar esse crescimento, né, alarmante da gravidez precoce, principalmente em áreas de população, né, vulnerável. E aí vem a ONU, graças a Deus, com esse trabalho, né, de inclusão. Vamos lá, Olga, com você. Bom, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Queria começar agradecendo ao CBC pelo convite e pelo espaço para apresentar o trabalho da ONU Mulheres com Esporte. E pela honra de estar aqui nessa mesa ao lado de duas medalhistas olímpicas, mulheres que eu admiro, referências não só pelo que fizeram no esporte, mas também por terem seguido, lutando para o esporte ser um espaço melhor e mais inclusivo depois de se aposentarem. E ao lado da Fabiana também, que faz um trabalho fantástico na Soul do Esporte. E eu tenho o desafio aqui de apresentar, em 10 minutos, algumas respostas para a pergunta: mas por que a ONU Mulheres está falando de esporte? E o que a ONU Mulheres tem feito no esporte? Bom, eu vou começar resumindo uma breve apresentação do que é a ONU Mulheres, né? A ONU Mulheres é a agência das Nações Unidas que tem o mandato específico de promover a igualdade de gênero e o empoderamento das meninas e mulheres em todo o mundo. É a autoridade global para essa promoção da igualdade de gênero. Foi fundada como uma agência da ONU em 2010, mas constrói num trabalho que a ONU desenvolve com gênero desde os anos 70. E, atualmente, nosso trabalho impacta mais de 1 bilhão de mulheres em todo o mundo. No Brasil, o nosso trabalho está focado em 3 áreas, que é maior participação de mulheres na política e na liderança, nos espaços de tomada de decisão, trabalhar pelo empoderamento econômico das mulheres e pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E eu vou explicar melhor em breve, mas o nosso trabalho com o esporte fica justamente dentro dessa 3ª área, pelo fim da violência e da discriminação. Nós somos a única agência da ONU, né, uma linguagem bem ONU, mas eu vou tentar simplificar, que tem um mandato triplo. Nós temos o mandato para implementar projetos diretamente nos territórios. Nós temos o mandato para apoiar governos e organizações a se adequarem às normas globais pactuadas pelos países e pelos governos. E também um trabalho de coordenação interagencial para garantir que todo o trabalho das Nações Unidas em todo o mundo tenha essa perspectiva de gênero nos seus processos. E hoje, de 2015 a 2030, esse trabalho é pautado por uma agenda de igualdade conhecida como a Agenda 2030, ou Agenda 2030, que reúne 17 objetivos com 169 metas específicas, que foram pactuados pelos líderes globais e que os governos, né, os países de todo o mundo que são ligados à ONU, devem trabalhar para ter avanços significativos nesses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Sendo a primeira vez, a Agenda 2030 vem como uma continuação dos objetivos do milênio, mas essa é a primeira agenda que tem o objetivo número 5, especificamente trabalhado para a igualdade de gênero. Mas todas essas metas e esses objetivos, a gente fala que é uma agenda integrada e indivisível. Porque, por exemplo, o número 1 é a erradicação da pobreza. E a maioria das pessoas em situação de pobreza no mundo são mulheres. Então, para a gente trabalhar o fim da pobreza, a gente precisa necessariamente ter uma perspectiva de gênero, e todos os outros objetivos também a gente consegue fazer esse paralelo. Mas o que esporte tem a ver com esse trabalho, né? A primeira vez que o esporte foi citado nos documentos da ONU como essa ferramenta com potencial para o desenvolvimento social e para a igualdade, né, entre as pessoas foi em 1995, na Plataforma de Ação de Pequim, que foi uma agenda muito ambiciosa, que foi adotada por 189 países membros, que cita ali o esporte, né, como essa ferramenta para alcançar a igualdade de gênero e alcançar esses outros objetivos em prol dos direitos das meninas e mulheres. Justamente para o esporte, acho que aqui eu estou num público que entende muito bem o potencial do esporte para mudar vidas, para promover valores como autonomia, resiliência, trabalho em equipe, disciplina, aprender a ganhar, aprender a perder, mas também o esporte como um espaço em que é possível
propagar mensagens positivas no ambiente celebratório, que transpõe barreiras entre países e entre pessoas. Porém, as meninas enfrentam desafios específicos para acessar e desfrutar do esporte em igualdade de condições. Temos alguns dados aqui de Unesco, de ONU, que 49% das meninas abandonam a prática esportiva quando elas chegam na adolescência e na puberdade. E a autoestima delas tende a cair 2 vezes mais em comparação à dos meninos. Também é na adolescência que as meninas, né, enfim, a gente pode até ter as meninas que estão jogando com os meninos na infância, mas quando a gente chega na adolescência, as outras barreiras começam a aparecer. Por exemplo, é uma fase em que existe pressão social para esses corpos se conformarem a uma norma, controle mais rígido, que as deixam também mais suscetíveis às violências. E também é um período em que as meninas passam a ter menos incentivo para ocupar esses espaços que são socialmente construídos como de dominação masculina. E aí aqui, esse dado dos 49% das meninas abandonam a prática esportiva na puberdade, um dos motivos citados nessa pesquisa, principais, é justamente esse medo das mudanças do corpo, medo de serem vistas como masculinizadas. E aí tem relatos de atletas, né, por exemplo, a Laura Amaro, do levantamento do peso, que ela diz que ela mesma teve um receio de se dedicar ao levantamento de peso, porque ela sentia que ela ia ficar muito forte, que ela ia ser mal vista. Então, essa é uma barreira que afeta meninas, né, que elas acabam desistindo do esporte, mas afeta também atletas de alto rendimento. Então, com todo esse contexto, o trabalho da ONU Mulheres com Esporte no Brasil começa em 2015, com o programa Uma Vitória Leva a Outra, que foi uma parceria da ONU Mulheres com o Comitê Olímpico Internacional, criado para ser um legado da Olimpíada Rio 2016. Inicialmente, esse trabalho era muito focado na ponta, né, nas meninas, nos territórios socialmente vulneráveis do Rio de Janeiro. A ideia era que ele fosse implementado nas escolas e nas vilas olímpicas. Acabou não... por uma questão de um contexto político da época, não foi para as escolas, mas foi para as vilas olímpicas. E Uma Vitória Leva a Outra começou como um currículo que era oferecido e que mescla prática esportiva com oficinas que a gente chama de habilidades para a vida. Então, as meninas iam lá 2 vezes por semana ter aulas sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre enfrentamento à violência, sobre liderança. E assim, a partir desse empoderamento com esse currículo, elas passavam a atuar como agentes de mudança nas suas comunidades, nas suas famílias. Nunca teve como objetivo ser algo de formação de atletas, mas sim justamente uma ferramenta de empoderamento para elas. Na primeira fase, de 15 a 17, foram 800 meninas atendidas, e na segunda, que teve, além desse objetivo de formar as meninas no território, teve um objetivo também de treinar organizações esportivas de todo o Brasil nessa metodologia. Então, foram 161 organizações treinadas na metodologia Uma Vitória Leva a Outra, e ao todo 2.000 meninas. E aí foi um sucesso tão grande que, por conta dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, ele foi replicado na Argentina. E aí, além dessa implementação do território, né, que a gente fala, a ONU Mulheres também desenvolveu, né, com o apoio do Comitê Olímpico Internacional, muitos produtos de conhecimento, que são cartilhas, cursos, para a gente tratar essa temática do esporte como uma ferramenta de igualdade, de desenvolvimento. Como, por exemplo, o curso Esporte Seguro, Prevenção do Assédio e Abuso no Esporte, que a gente fez em parceria com o COB. Esse curso que foi lançado no ano passado, Igualdade de Gênero no Esporte. Alguns almanaques, justamente para pessoas que trabalham em clubes e trabalham em programas esportivos, para ter um foco de gênero, para entender que as barreiras que as meninas enfrentam não são as mesmas dos meninos, muitas vezes. E nessa parceria com o COI, uma parte grande do nosso trabalho era justamente apoiar o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, nessas práticas e políticas de igualdade de gênero. Então, a gente lançou, em 2022, um mapeamento muito grande do cenário da gestão esportiva, das mulheres na gestão esportiva do Brasil e do mundo, mostrando que um número muito baixo de organizações a nível nacional e internacional cumpre o requisito mínimo do COI de ter 30% de mulheres em cargos de liderança. E a partir desses documentos, dessas pesquisas, desses dados, o próprio COB conseguiu direcionar o seu trabalho, né, para entender os gargalos e atuar. Teve a criação da área Mulher no Esporte, agora o programa de desenvolvimento esportivo que o COB desenvolve, dando recurso para as confederações para desenvolverem especificamente projetos para as mulheres.
aqui o curso. Esses cursos são todos online, gratuitos, eles estão à disposição. E ele é um curso obrigatório para todo mundo que tem relação com o COB. Então, é muito importante porque a gente também massifica esse conhecimento. E aí também, junto com o trabalho, mensagens de comunicação nas redes da ONU Mulheres, nas redes dos parceiros da ONU Mulheres, para promover essas mensagens da igualdade de gênero e da inclusão de mais meninas e mulheres no esporte. Um dos trabalhos que a gente faz também, eu vou passar daqui a pouco pela normativa, é com a imprensa, porque a gente acredita que o trabalho da imprensa, historicamente, ele foi capaz de reproduzir muitos estereótipos de gênero que colocaram uma imagem no consciente coletivo do esporte feminino como algo de menor valor. Então, a gente trabalha em treinamentos, a gente fez um treinamento agora para o COB de 100 jornalistas que vão estar na cobertura dos Jogos de Paris, justamente para a gente aprender e ensinar, né, a fazer essa cobertura sem estereótipos. Meu tempo está acabando, então vou dar uma corridinha aqui, mas agora a gente está numa nova fase dessa parceria da ONU Mulheres com o Comitê Olímpico Internacional, que foca menos nas meninas no território, né, que eu falei que é o currículo, a implementação do currículo, e agora é um olhar mais para quem detém a caneta e detém o orçamento também da gestão esportiva no Brasil. Então, a gente está trabalhando nessa sensibilização e capacitação de organizações esportivas, e aqui tem confederações, federações e clubes também, para que esse trabalho não seja só de base, mas que venha também de baixo para cima. E a base desse trabalho é uma normativa, porque na ONU tudo tem uma normativa por trás, né? Mas é uma normativa chamada Esporte para Geração e Igualdade. A gente se baseia também nos princípios do Olimpismo 365, que é a nova agenda estratégica do COI, para que todas as organizações... Na verdade, um dos objetivos aqui, né, para que todo mundo trabalhe em colaboração. Então, o COI... o novo portfólio de esportes do COI é que seja uma colaboração de impacto entre o movimento esportivo, desenvolvimento social, empresas. E isso ressoa no Esporte para Geração e Igualdade, que é essa normativa da ONU Mulheres, que traz, na verdade, 5 áreas prioritárias em que qualquer organização esportiva que queira promover o avanço da igualdade de gênero deveria focar nos avanços nessas áreas. Porque essas são as áreas que o COI e a ONU Mulheres identificam como as prioritárias, as principais barreiras. Que é justamente mais mulheres em cargos de liderança, espaços seguros, então espaços esportivos livres de violência para meninas e mulheres, oportunidades e investimentos iguais, igualitários, então redução dessa desigualdade econômica, a promoção de uma representação livre de estereótipos na mídia, daí os treinamentos que eu citei anteriormente, e aí, promoção da igualdade de oportunidades no esporte, atividade física e educação física, que é incentivar meninas e mulheres a jogar, a praticar, a se apropriar do esporte como um espaço que também é delas. Tudo isso com um monitoramento anual para que a gente consiga quantificar esses avanços. E aí, nessa nova etapa, a gente tem uma pequena implementação de território com 15 meninas no Brasil e 15 na Argentina, em que a gente está treinando elas justamente para que elas venham, junto com a ONU, bater na porta das organizações esportivas e dos governos, Ministério do Esporte, secretarias, para que elas tragam as suas demandas a partir das suas perspectivas, mas que muitas vezes se conectam com essas barreiras que eu citei. Então, aumentar a capacidade das organizações esportivas e do Estado também, né, de implementar essas políticas e práticas, e coletar boas práticas. Então, a gente está fazendo um balanço de tudo que a ONU Mulheres fez no esporte no Brasil nos últimos 9 anos, e a gente vai lançar agora em julho um guia mesmo de boas práticas para as organizações que têm essa vontade política e esse interesse de promover a igualdade. Esse esporte para geração e igualdade que eu citei, né, que é essa normativa ONU Mulheres e do COI, é um grande convite, na verdade, porque o entendimento é que a gente não vai conseguir mudar nada sozinhas. E nem o COI. Então, essa mudança, ela depende do esforço de todo mundo que está lá na ponta, de todo mundo que está, enfim, na base, mas também quem está em Brasília gerindo, quem está fazendo política pública, quem gere cada uma das modalidades no Brasil. E é justamente esse convite para que se forme essa coalizão em torno dessas áreas, né, que a gente precisa avançar. Eu estou ali fora amanhã com uma cartilhazinha do Esporte para Geração e Igualdade, quem quiser me procurar para saber mais, para saber como se envolver. E aí, isso também é uma conscientização, né, dentro dos objetivos de projeto, de estar nesses espaços, trocando com o ecossistema esportivo, para entender as dificuldades das organizações, para que a gente também aprimore o nosso trabalho do lado de cá. E aí, como eu citei, a gente vai lançar agora em julho esses guias, que são um passo a passo, porque não adianta só a gente falar, tá,
essas são as áreas que a gente precisa avançar, né? A gente desenvolve esses produtos quase um passo a passo mesmo, com indicadores, com como fazer uma receita de bolo para quem quiser se juntar ao movimento, e para convocar sempre novos parceiros e parceiras para esse movimento. É isso. Obrigada. Obrigada, Olga. Eu, como sempre trabalhei com comunidades, né, principalmente o Complexo da Maré, ali na Vila Olímpica da Maré, a gente fala também que trabalhar as meninas nesse empoderamento, nessa conscientização, ele é muito importante. Mas é muito importante que a gente também trabalhe com os meninos. É a partir deles que o comportamento da mulher, né, ele também pode melhorar. A gente tem uma questão muito séria da liderança feminina, muito jovem nas comunidades, né? Crianças, meninas de 12, 13 anos que precisam fazer a comida e etc. Então, levar o irmão para a escola enquanto a mãe sai para trabalhar. Então, a gente realmente tem um problema do entendimento da responsabilidade dessa menina, mas a partir também de que a gente consegue conscientizar, né, a família a partir dos meninos e conscientizar nas vilas olímpicas, nas áreas mais vulneráveis, o comportamento masculino frente a essas meninas, a gente também pode ter uma mudança bastante significativa. A gente está encerrando aqui o painel. Eu queria passar aqui para a Magic Paula e para a Maureen uns 2 minutos para cada uma, para senão me esganam aqui. Mas uma mensagem muito importante, Paulo, eu acho que a partir do trabalho que a ONU Mulheres fala, e da sua experiência, tanto Maureen como Magic Paula, nos clubes, como os clubes podem trabalhar, né, a questão das meninas, das novas atletas, a questão do assédio, etc. Qual seria a recomendação por parte de vocês, tendo o histórico que vocês tiveram, que a gente sabe que a questão do assédio, da saúde mental, ela tem um impacto diretamente no rendimento, como é que isso pode mudar efetivamente a história de uma menina no esporte? Eu acho fundamental acho que essa instrução mesmo, né? Porque eu acho que na nossa época a gente vivenciou várias coisas que a gente nem se ligava do que a gente poderia. E aqui eu escutando as histórias e as conversas, essa questão dos meninos, né? Tem um grupo em São Paulo que são mulheres que em um determinado momento da vida vivenciaram o basquete e hoje querem brincar de basquete 2 vezes por semana e encontram alguns lugares públicos. E um desses grupos colocaram o nome de Magic Minas. E eu não sabia que existia esse grupo. E elas jogavam numa quadra ali numa área em São Paulo, quase que no centro da cidade, ali numa praça que chama Rotary Club. E um dia me ligam e falaram assim, você não poderia vir aqui? E hoje a gente vai fazer uma ação na quadra que a gente joga, porque os meninos não deixam a gente entrar. A hora que chega o nosso horário, eles ficam, não, mais 15 minutos, não, mais 15 minutos. E eu falei, não, eu vou, que horas que é? Eu cheguei lá, tinham mais de 100 meninas, mais de 100 mulheres, né? Mulheres com filhos, outras que veem o esporte de um jeito ainda que querem se divertir e viver em comunidade, em sociedade, e é muito legal. E aí eu cheguei lá e fiquei assustada, porque eu falei, nossa, quanta gente e tal, que movimento bacana. E era bem isso, os meninos falavam, você, mulher, quer jogar? Não. Aí iam lá, quebravam o aro, e elas vivem esse problema diariamente, dessa questão de... Quando chegou 8 horas, a gente foi invadindo a quadra, os meninos se assustaram. Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem aqui na mão, né, tantos clubes pelo Brasil que podem começar a pensar e refletir sobre isso, de que forma a gente também consegue não só envolver fazer um trabalho com as meninas, mas também com os meninos, né? De que isso é algo que é direito de tanto deles como das meninas. Então, eu achei muito interessante vir com essa história que eu presenciei esse momento em que as meninas estavam com dificuldade de entrar no seu horário na quadra para poder brincar. Obrigada, Maureen. Bem, eu nem sei se eu posso contar isso aqui. Eu jogava futebol quando era pequena e na época não existia futebol feminino. E eu e a Mônica jogávamos na cidade. A Mônica, inclusive, ela é medalha de prata de Sydney de futebol feminino.
E aí os meninos não deixavam a gente jogar e a gente queria jogar na pracinha. E aí a gente tinha que dar porrada nos meninos para a gente poder jogar. Então a gente batia nos meninos, aí ia uma para cada lado e a gente conseguia jogar, só assim, né? As coisas, claro, que foram mudando depois, né? Mas naquela época era na base da porrada. E a gente era muito respeitada na cidade, né? E aí a gente aproveitava nosso gancho de ser as boazudas da cidade, assim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, todo mundo vivo. E a Mônica segue a carreira dela, ela inclusive trabalha no Clube de São Carlos, no São Carlos Clube. E a gente se fala bastante para tentar melhorar os segmentos, tudo que tem para melhorar, principalmente no São Carlos Clube de São Carlos, que é muito difícil ter entrada lá. E eu adoraria ter alguns atletas lá dentro do clube, infiltrados lá dentro, sendo patrocinados por eles, entendeu? Seria muito legal. Tenho 2 atletas da minha equipe, da equipe Malrimage, que estão em clubes de São Paulo, mas não estão no Clube de São Carlos, mas treinam aqui comigo, né? Treinam lá em São Paulo comigo. Em relação ao assédio, o que nem a Paula falou, muitas das vezes, a gente era nova e a gente nem sabia o que estava acontecendo, não sabia que era assédio. Mas hoje a gente vê que passou por isso. Eu passei por isso, mas a gente não entendia o que era. Então, eu acho muito importante os homens, as mulheres, ter essa conscientização, colocar plaquinha, folheto, falar para os técnicos. A gente teve vários escândalos dentro do atletismo, da ginástica também, que eu sou muito amiga do pessoal da ginástica, de até coisas que não ficaram sabendo, de assédio, de técnicos, de dirigente, de gente que acha que porque manda pode fazer o que quer com a mulher, com o menino, com a menina. Então não é bem assim que funciona. A gente tem que ter uma política de segurança feminina e para o infanto juvenil também, porque eu acho que é muito importante, porque na maioria das vezes a criança não sabe nem o que está acontecendo. Mas tem que ter uma segurança de saber onde está pisando, saber o que é, até onde você pode ir e até onde que é assédio, e cada um respeitando o seu lado, assim. Perfeito. Fica aí a recomendação, tanto para ONU Mulheres, quanto para os clubes, para a gente inserir os meninos nessa pauta, nesse debate. E agradecer imensamente, dividir o palco com a Olga, dividir o palco com a Magic Paulo e com a Malrimage, e agradecer ao CBC por ter confiado a mim essa importante, digamos, nessa importante apresentação, e acreditar que realmente, agora com os Jogos Olímpicos, com metade mulheres, metade homens, eu acho que a luta de todos nós, de todos vocês, está dando resultado. Muito obrigada. Obrigado, queridas Fabiana, Paula, Malren e Olga.